Então vamos obter Qi de T. Como? Integrando eta de T. Moleza? Né? Lá vou eu. Qi de T vai ser... Essa integral é imediata, né? Porque eu estou integrando uma exponencial. Integrar exponencial é a coisa mais fácil do mundo. Isso vai dar... Vamos lá. Sou eu. Essa é uma pergunta muito bacana que eu acabei de receber. Esse problema ia dar certo. O que é engraçado é a maneira de perguntar, né? Ele sempre vai dar certo. Ele ia dar certo se eu usasse coordenadas polares? Júlia, foi exatamente o que eu fiz. O que eu fiz aqui foi transformar esse problema num problema em coordenadas polares. Disfarçadamente, ao usar os números complexos, que o número complexo nada mais é do que alguma coisa que tem um módulo e uma coordenada módulo, né? Coordenada de distância à origem e uma coordenada angular, exatamente como as coordenadas polares bidimensionais. Então, de fato, é a mesma coisa, né? São só maneiras diferentes de você olhar para a mesma matemática, na verdade. E como também poderia ter resolvido imediatamente com a sugestão do Matheus. E eu ia chegar, claro, exatamente a mesma coisa, né? Porque a equação do oscilador harmônico tem por solução geral a combinação linear de cossenos e senos, né? E aí o módulo disso vezes o cosseno é a componente x e já viu a relação que existe entre essas coisas todas, né? Mas eu vou terminar usando essa mesma matemática. Como é que eu integro isso aqui mesmo, hein? Bom, eu posso até separar o V0 E elevado a I θ zero, porque ele não é objeto da integração. Eu estou integrando a E elevado a menos I ômega t. Qual é a integral indefinida disso? Ou ainda, qual é a função cuja derivada me dá isso aqui? É a mesma, porque a derivada da exponencial é ela mesma. Só lembrar da regra da cadeia. Para consertar tem que dividir por menos I ômega, porque o menos I ômega desce. Então fica E a menos I ômega t dividido por menos I ômega. Não é isso? Eu detesto ver esse I aqui embaixo. Esse I aqui embaixo me incomoda, né? Não gosto de ver o I embaixo, então vou botar o I em cima. Tá bom. Se é isso que você quer. Veja que eu deixei um espaço em branco aqui, né? Por que está faltando naquele espaço em branco? Tem que ter alguma coisa rolando ali, né? Porque eu estou fazendo essa integral de um jeito meio, digamos assim, leviano. Sem fazer todas as cobrinhas, todos os limites, né? Já estou acreditando que você é capaz de aguentar um tranco um pouquinho mais rápido aqui. Mas a gente vai ter que colocar alguma coisa na frente para assegurar de que a condição inicial está satisfeita. Não é verdade? Então, aqui isso vai dar, eu estou multiplicando em cima e embaixo por menos I, né? Para me livrar desse cara. Então, menos I com menos I dá menos... O que dá? Multiplico por mais I, melhor. Multiplico por mais I em cima e embaixo, fica menos I quadrado, que é menos 1. Então, fica só um I sobrando em cima. Fica I V0 sobre ômega E elevado a I θ zero. E elevado a menos I ômega t. E das duas, bom, você veja que aqui você tem exatamente a mesma dependência temporal que você tinha aqui, não é? De fato, o vetor velocidade e o vetor posição, eles vão girar juntos. Mas eles fazem um ângulo reto entre si. Vamos ver como é que isso aparece? Aparece porque, como é que eu posso exprimir a unidade imaginária em termos da fórmula de De Moivre? É elevado a I π sobre 2, né? Olha só, para ter o I sobrando aqui, esse seno tem que dar 1 e esse cosseno tem que dar 0. Significa que o ângulo é π sobre 2. Então, onde aparece o I, eu posso botar E elevado a I π sobre 2, né? E aqui eu tenho E elevado a I, e agora eu vou juntar tudo, ó. Ficou E elevado a I, que multiplica θ zero menos ômega t mais π sobre 2. Não é isso? O que significa somar π sobre 2 a esse cara aqui? Ó, eu estou com ele aqui, ó. Somar, pô, que azar, o meu desenho deu quase o π sobre 2. Né? Somar π sobre 2 significa girar ele para cá de π sobre 2. Ou seja, o vetor posição
perpendicular ao vetor velocidade. Ei, isso é um movimento circular uniforme. Vetor posição perpendicular ao vetor velocidade. Falta eu assegurar de que a situação inicial está contemplada aqui, né? E a situação inicial eu vou ter um certo vetor, né? Aqui, na verdade, eu teria que ter somado uma constante, que eu não somei, né? Então a constante aparece aqui também. E aí eu tenho que fazer com que esse aqui, para t igual a zero, obedeça à condição inicial, que é ser x0 mais y0, ou ainda ser um r0 elevado aí, toma cuidado que o θ0 aqui eu usei para representar o ângulo inicial da velocidade, né? E se eu tenho a velocidade para obter a posição, eu tenho que somar um π sobre 2. Então, isso aqui é i elevado a i θ0 mais π sobre 2. E é isso que eu vou ter que obter no final, né? Então, eu tenho, finalmente, eu posso escrever que o Q de t é R0 é elevado a i θ0 mais π sobre 2, onde esse θ0 é o θ0 que corresponde à velocidade, né? Que é a posição inicial, somado com V0 sobre ômega. Pronto. Aí está a solução completa do problema. Ainda posso construir mais um truque, que é, ao invés de usar essa posição inicial x0, y0 arbitrária, escolher a origem em cima do x0, y0, e aí eu me livro desse termo inicial, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Eu vou concluir, então, descrevendo de uma forma completa esse movimento. Então, nós descobrimos que no plano XY, uma partícula carregada com carga Q e massa M vai executar um movimento circular. Movimento circular com uma frequência ômega, que eu já apaguei, claro, com uma frequência ômega que é QB sobre M. Movimento circular uniforme com essa frequência. Então, as componentes x e y podem ser expressas como o raio desse círculo vezes cosseno de ômega t para a componente x, seno de ômega t, que é o que você obteria na sua estratégia, né? Então, você tem lá uma partícula girando, movimento circular uniforme, vetor velocidade com módulo constante, aceleração apontada para o centro, no plano XY. Se eu olhar do lado de fora para deixar o eixo Z aparecer, então eu vou ter esse movimento circular superposto a um movimento com velocidade constante no eixo Z. Olha aqui, ó. Então, é uma partícula que está percorrendo uma trajetória sobre a casca de um cilindro, cujo raio é dado pela amplitude do vetor posição, não é isso? E a velocidade angular é o nosso QB sobre M. Essa é uma trajetória que tem um nome, chama-se uma trajetória helicoidal, é uma hélice, né? É chamada uma hélice. Então, é uma trajetória helicoidal sobre a superfície de um cilindro. Essa frequência aqui, a gente já sabe que isso tem dimensão de frequência, a gente já foi por isso, aliás, que chamei de ômega, tem um nome, ela é chamada de frequência do ciclotron. O ciclotron foi um dos primeiros aceleradores de partícula que foram construídos, né? Então, tratava-se de um anel circular. E nesse anel circular, uma partícula carregada vai ficar trafegando, tá? A frequência angular é QB sobre M. Veja que é independente da velocidade. Na verdade, tem nada a ver com a velocidade. Quer ele esteja com velocidade grande ou pequena, a frequência angular continua sendo a mesma, não é? E agora, esse anel, em certos trechos dele, ele era cortado de tal maneira a fazer que em pequenos segmentos aparecesse um campo elétrico que acelerasse a partícula. Então, a partícula, quando passava por uma dessas ranhuras, ganhava um peteleco, aumentava a velocidade dela, continuava presa nesse anel, presa pelo campo magnético que está ao longo do eixo desse anel, né? Então, aqui ficava ela, sendo acelerada cada vez que ela passava por esses segmentos onde o campo elétrico se encarregava de aumentar a sua velocidade, de dar a ela mais energia.
E lá ficava girando, aprisionada nesse anel, aprisionada pelo campo magnético, até que ela alcançasse a energia que eu queria. E aí, nesse momento, um dos canais, uma das paredes desse anel se abria, e aí esse feixe saía para colidir com alguma coisa. Essa que era a brincadeira. Brincadeira de físico nuclear é brincadeira de criança, né? Já viu o nego jogar bolinha de gude para quebrar a bolinha de gude dos outros? Já viu isso? O cara vai com a bolinha de metal, os outros com a bolinha de gude, toda bonitinha, o cara vem com a bolinha de metal dele, estilhaça, espatifa a bolinha de gude do outro. Isso aqui físico nuclear fica fazendo o dia todo, cara. Fica pegando essas partículas carregadas, ó, acelerando. Aí, quando está com energia grande, atira em cima de alguma coisa, de um alvo de, sei lá, um átomo de zinco, um átomo de urânio, uma película de alguma coisa, e aí vai observar o resultado. Fica feliz da vida quando quebra um monte de coisa, né? É um destruidor, né? Mas para que isso funcione é necessário. A física que eu acabei de mostrar é uma física essencial para o funcionamento de todos os aceleradores de partículas do mundo. Nos dizendo, sem eu ter resolvido equação nenhuma, repito isso, como tinha que ser esse movimento, bastou eu usar as leis de Newton e o que eu já conheço sobre os resultados, né, da aplicação da lei de Newton, a minha física lá, de quando eu era calouro, bastava isso que eu já ia saber como é que ia ser o movimento. Não precisava de fazer conta nenhuma. E aí utilizei esse problema tão simples para apresentar uma técnica de solução de equações diferenciais que envolve as exponenciais, em particular as exponenciais complexas que resultam nesse caso. Você sabe que você, ao pegar uma equação diferencial ordinária, você supor que a solução dessa equação pode ser representada por uma exponencial é uma das técnicas mais populares para resolver essas equações diferenciais. Quando você faz isso pelas propriedades bacanas que a exponencial tem, você pode recair numa equação polinomial, que é chamada equação característica. Então, a gente vai certamente voltar a esse tema quando analisar outras equações diferenciais. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje.